O frio que tomou conta do Rio de Janeiro nesta segunda-feira parecia não ter força suficiente para esfriar o clima de tensão que dominava o complexo do Chapadão. Enquanto muitos cariocas tiravam os casacos do armário, a polícia militar voltava a campo em mais uma operação intensa para conter o avanço das facções e combater o roubo de veículos e cargas na zona norte da capital. As ruas estreitas e íngremes de Costa Barros, já acostumadas ao som constante de sirenes e rajadas, mais uma vez se transformaram em cenário de confronto. Logo nas primeiras horas da manhã, viaturas do batalhão de Irajá avançaram pelas principais entradas da comunidade. O objetivo era claro: interromper as disputas territoriais que têm levado pânico a moradores e prejuízo ao comércio local. Segundo investigações da Polícia Civil, o Chapadão se tornou um ponto estratégico para o crime, rota de fuga de veículos roubados e depósito para cargas interceptadas em diferentes partes da cidade. A operação, portanto, não era apenas mais uma. Era um movimento para tentar sufocar o coração logístico de uma das facções mais perigosas do Rio. Mas o silêncio das ruas durou pouco. Assim que os agentes iniciaram o patrulhamento, tiros ecoaram de diversos pontos. Um confronto intenso começou, e o som seco dos disparos tomou conta da manhã fria. Moradores se abrigaram em casa, com medo. Escolas fecharam as portas, com alunos ainda dentro. Em minutos, o cotidiano foi substituído pelo caos. E foi nesse cenário que um homem acabou baleado. Ainda não há confirmação sobre se ele participava do confronto ou era apenas mais um civil atingido pela violência que insiste em ditar o ritmo da vida no Chapadão. De acordo com a PM, após o cessar-fogo, os policiais foram informados de que o ferido havia sido socorrido e levado à UPA de Ricardo de Albuquerque. Seu estado de saúde, até o momento, é desconhecido. A corporação abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias do disparo e entender o que realmente aconteceu. Mas enquanto as investigações seguem, a comunidade continua refém do medo. E o som dos helicópteros sobrevoando o céu do Rio é o lembrete constante de que a guerra urbana está longe de acabar. O complexo do Chapadão, formado por diversas favelas interligadas, há anos é palco de batalhas entre facções rivais que disputam o controle do tráfico e as rotas de transporte ilegal de mercadorias. A PM tem intensificado as ações na área justamente para tentar impedir que a região continue sendo usada como ponto de transbordo de cargas roubadas. A tática das quadrilhas é conhecida: roubar caminhões e carros na região metropolitana e usar o labirinto de vielas do Chapadão como abrigo até o material ser redistribuído. A cada operação, a polícia tenta sufocar esse ciclo, mas a cada investida, a resistência é violenta. Mesmo com a operação oficialmente encerrada no início da tarde, o patrulhamento continua reforçado. Viaturas seguem em ronda constante pelas principais vias de acesso, e moradores relatam que a presença policial é mais intensa que o normal. Ainda assim, a sensação de insegurança permanece. Em conversas discretas, alguns moradores dizem que temem o retorno dos confrontos assim que as viaturas deixarem o local. Outros desabafam que já perderam as contas de quantas vezes ficaram presos dentro de casa por causa do tiroteio. Enquanto isso, o noticiário policial continua aquecido. As disputas entre facções, o aumento do roubo de veículos e a violência nas comunidades se misturam em uma rotina que parece não ter fim. O que chama a atenção é como a cidade convive com o medo de forma quase naturalizada, como se o som de tiros fosse apenas mais um ruído do cotidiano carioca. E no meio de tudo isso, uma pergunta permanece: até quando o Rio de Janeiro vai viver nessa linha tênue entre o normal e o absurdo? Até quando o morador vai precisar se esconder atrás das janelas, enquanto o Estado e o crime medem forças nas ruas? Se você acompanha esse tipo de notícia e acredita que algo precisa mudar, comente aqui o que você pensa sobre essas operações. Será que elas resolvem ou apenas aumentam o ciclo de violência? Deixe sua opinião nos comentários.
Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando as atualizações diretas do Rio de Janeiro, porque a história do Complexo do Chapadão, infelizmente, ainda está longe de ter um ponto final.